Vamos para o nosso último vídeo desta sequência, em que eu vou ensinar a calcular a média, a moda e mediana na variável quantitativa contínua. Um teste para aferir o quociente de inteligência em determinada classe de alunos de uma faculdade deu origem à seguinte sequência de valores. Analise esses dados. Temos aí a primeira etapa de um levantamento estatístico, que é a coleta de dados. Então, o primeiro aluno tirou 111 pontos nesse teste de QI, o segundo 90, o terceiro 121 e assim por diante. Segunda etapa do processo estatístico, organizar os dados brutos. Coloquei em ordem crescente. E a terceira etapa? Trata-se de uma variável quantitativa contínua. E aí, eu tenho que passar por 3 etapas para construir a tabela. Lembrando que a variável quantitativa contínua é quando eu tenho uma grande variedade da variável pesquisada e pouca repetição. E quais são essas etapas? Primeira coisa, encontrar a amplitude total de uma sequência, que é o x máximo menos o x mínimo. Quem que é o x máximo? 138. X mínimo? 61. 138 menos 61, 77. Segunda parte, encontrar quantas classes a minha tabela pode ter. A quantidade de classes é a quantidade de linhas que a minha tabela pode ter, que é dado pela raiz quadrada de n. Mas quem que é n? n é o total de elementos que nós estamos pesquisando. Nós estamos pesquisando 42 alunos. Raiz quadrada de 42 é 6,48 aproximadamente. Então, a minha tabela, ela pode ter 6, 5 ou 7 classes, né? Uma menos e uma mais. Ou linhas. E por último, o intervalo de classe, que é a amplitude ajustada dividido pela quantidade de classes. Bom, eu não posso usar o 77, tem que ser pelo menos um número maior. Então, eu usei o 80. E o 80 é divisível por 5. Então, eu fiz 80 dividido por 5. Assim, a minha tabela vai ter 5 classes com o intervalo de 16 em 16. Terceira etapa é a construção da tabela. Eu comecei do número 60, mas poderia ter começado do 61. Então, a primeira classe é de 60 mais 16, 76. Então, de 60 até 76. Segunda classe, de 76 mais 16, 92. Terceira classe, 92 mais 16, 108. Quarta classe, 108 mais 16, 124. E quinta classe, 124 mais 16, 140. Lembrando que esse pauzinho aqui, ó, significa inclusão do limite inferior da classe e exclusão do limite superior da classe. Então, quantos alunos tiraram de 60 até 76 pontos neste teste de QI? Ó, 1, 2. Quantos alunos tiraram de 5, quantos alunos tiraram de 76 até 92 pontos neste teste QI? 5 alunos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos alunos tiraram de 92 até 108 pontos neste teste QI? 11. Quantos alunos tiraram de 108 até 124 pontos neste teste QI? 18. E quantos alunos tiraram de 124 até 140 pontos nesse teste QI? 6. Estamos pesquisando um total de 42 alunos. Pronto, depois que montamos a tabela, já estamos aptos a calcular as medidas da estatística. Vamos começar pela média. A média, a diferença aqui é que nós temos que encontrar o ponto médio do intervalo de classe, que nós vamos chamar de XI. XI é o ponto médio do intervalo de classe. Média aritmética simples do limite superior com o limite superior de cada intervalo de classe. Bem simples.
Ó, então, 60 mais 76 dividido por 2, 68. 76 mais 92 dividido por 2, 84. 92 mais 108 dividido por 2, 100. 108 mais 124 dividido por 2, 116. E 124 mais 140 dividido por 2, 132. Como estamos calculando a média ponderada simples, então eu vou ponderar cada ponto médio do intervalo de classe com a frequência simples. Então, 68 vezes 2, mais 84 vezes 5, mais 100 vezes 11, mais 116 vezes 18, mais 132 vezes 6. Então, fazemos esses cálculos, né? A multiplicação de cada um e depois a soma, e vamos obter 4.536, dividido pela quantidade total de elementos, que são 42 alunos pesquisados, igual a 108. Então, a pontuação média no teste de QI destes alunos foi de 108 pontos. Fácil, né? Agora, a mediana. A mediana, nós temos que encontrar, preste bastante atenção, a mediana nós temos que encontrar a classe da mediana. E qual é a classe da mediana? 50% do total de elementos pesquisados, nós vamos encontrar a posição que a classe da mediana se encontra. Então, 50% de 42, 21ª posição. E 22ª, porque 42 é par, tá? Mas aqui vai estar tanto a 21ª e a 22ª posição na mesma linha. Qual que é a coluna que nos traz a posição? Frequência acumulada. Ó, então, acrescentamos a coluna da frequência acumulada na nossa tabela, que se relaciona com a frequência simples. Ó, 2 com 2, 2 mais 5, 7, 7 mais 11, 18, 18 mais 18, 36, 36 mais 6, 42. 21ª e 22ª posição tá aqui, ó. Então, essa é a minha classe da mediana. Destaquem ela. Destaque esta classe. Uma caneta colorida, grifa texto. Por quê? Porque nós vamos precisar do limite inferior desta classe em destaque. Nós vamos precisar da frequência acumulada anterior desta classe de destaque e nós vamos precisar da frequência simples desta classe de destaque, que é a classe da mediana, que é encontrada pela posição de 50%, que é encontrada pela posição que é calculada através dos 50% do total, porque a mediana é o elemento central, né? Você já sabe disso. Então, depois que nós fizemos isso, aplicamos a fórmula da mediana. Quem que é esse I aqui? É o 108, que é o limite inferior da classe da mediana. Olha ele aqui, ó. Mais somatório de FI dividido por 2. Isso tudo aqui, ó, é essa posição aqui, ó, que é 21, tá? Olha lá, 42 dividido por 2 é 21, tá? É só substituir pelo valor da posição. Menos, aqui é a frequência acumulada anterior. Qual que é a frequência acumulada anterior? 18. Olha ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Dividido pela frequência simples da mediana. Qual que é? 18 também, ó. Tá? Coincidiu de serem iguais. E o H? Quem que é o H? É o intervalo de classe. De quanto em quanto vai meu intervalo de classe? Ele vai de 16 em 16. Lembrando, cuidado com essa conta. Primeiro a divisão, depois a multiplicação, depois a soma. 21 menos 18, dividido por 18, vezes 16, mais 108. Então, a mediana é igual a 110,67 aproximadamente. Então, a metade dos alunos obtiveram 110,67 pontos ou menos neste teste de QI
e a outra metade dos alunos obtiveram 110,67 pontos ou mais neste teste de QI. E por último, a moda. A moda, na variável quantitativa contínua, eu vou ensinar neste vídeo a moda simples, mas existem outros tipos de moda, a moda de King, Kuisber e de Pearson. Num outro vídeo eu ensino esses outros tipos de moda para você, tá? A moda simples é o XI da classe modal. Quem que é a classe modal? É a classe de maior frequência. E qual que é a classe de maior frequência? É a quarta classe, ó. Ela tem uma frequência de 18. Então, qual que é o XI dessa classe modal? 116. Então, a moda é igual a 116. Isso é fácil, hein? Então, o ponto mais frequente observado neste teste de QI foi de 116 pontos. Espero que tenham gostado desta sequência de vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e dê um like aqui e compartilhe com seus amigos. Até os próximos!